Olá, eu sou o Antônio, aqui da Martins Fontes Paulista, e aqui é o meu lugar de fala. Hoje eu vim falar para vocês de um livro que a editora Faro resgatou, um livro de 1964, Martin Luther King, Por que não devemos esperar? Esse livro, ele narra a trajetória de Martin Luther King de 1954 até mais ou menos 1963, onde ele foi um dos maiores líderes, né, mundiais contra a segregação racial. Nesse livro aqui, ele narra toda a trajetória que ele teve contra essa segregação. Martin Luther King, ele foi um vencedor do Prêmio Nobel da Paz, né? Mas infelizmente morreu em 1968. Porém, deixou todo o seu legado, toda a sua história, toda a sua trajetória e todo um exemplo de luta, né, contra essa segregação racial. Nesse livro, ele narra, porque ele narra mesmo, né? Esse livro é uma biografia que ele fez, não toda a biografia da vida dele, mas uma biografia que ele fez justamente desse período em que ele liderou essa manifestação contra a segregação racial. E uma parte desse livro, ele fala da luta, né, que ele teve lá com a sociedade que impunha uma segregação racial contra os negros da época. E ele acabou por convocar, ele era um pastor, né, um pastor evangélico, e ele usou todo esse espaço, toda essa influência que ele tinha, não só no meio protestante que ele tinha, mas também no meio político. E ele conseguiu juntar toda uma nação contra essa segregação. E o que eu mais gostei desse livro foi que muitas vezes eu lendo as páginas desse livro, eu me senti sentado num banco da igreja, ouvindo o próprio Luther King falar. E isso, na verdade, me inspirou a ter força para lutar pelo meu direito, por poder, ter orgulho de ser negro. E isso é uma coisa sem igual, uma herança que ele deixou independente da data. Por que esse livro hoje ele veio assim da editora Faro? Porque esse livro ele acabou deixando muito dessa luta do Martin Luther King com os conceitos atuais. Eu vou ler aqui uns trechinhos que são o que mais deixa claro isso, né? Os principais motivos do movimento de 1963 aparecerem atuais: o baixo investimento na formação escolar das populações mais pobres, a falta de confiança dos políticos no governo, incluindo o programa de moradias, a percepção que a voz dos negros é quase sempre ignorada, os negros continuam segregados, mesmo em uns séculos após a abolição da escravidão, a consciência em que, diante das grandes crises econômicas, os negros eram os que sofriam primeiro e os últimos a serem lembrados, a percepção que a desigualdade econômica se tornou particularmente óbvia e impossível de ser corrigida com as políticas existentes. Isso é muito atual. Independente de ter passado esse livro, como eu falei, ele é um livro de 1964, nós estamos em 2020 e ainda assim a gente sente toda esse peso da cor da pele. O Martin Luther King ele se baseou em uma frase que ele diz assim, né? As pessoas elas devem ser valorizadas pela sua dignidade e não pela cor da pele. E isso é uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo, mas mesmo assim a gente ainda sente muito isso. Por que não devemos esperar? Esse livro eu aconselho.